Bom dia, irmãos. Bem-vindos a mais um Café Mais Palavra, dando continuidade ao vídeo anterior, que tratava sobre jejum, adoração e louvor e a conexão desses elementos. Já tendo falado sobre o jejum, eu gostaria de dar continuidade agora falando sobre adoração. Como eu disse, são temas bastante extensos e, portanto, eu separei basicamente 3 versículos, utilizando-se do princípio da primeira menção, para que nós possamos avaliar a realidade da adoração ou os elementos intrínsecos que a constituem. Se fôssemos analisar cronologicamente para a busca do princípio da primeira menção, nós teríamos que ir a Jó. E é interessante que Jó, no capítulo 1, no verso 20, diz assim: após ter sofrido aquele impacto tão tremendo e violento, quando perde todas as coisas, enfim, os irmãos conhecem a história. Então Jó, após ter ocorrido tudo isso, se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, o primeiro elemento evidente, cronológico, que a gente vê relacionado à adoração, é que a adoração não tem a ver com aquilo que necessariamente com o que Deus nos dá, mas tem a ver com aquilo que Ele é. É disso que se depreende a partir de Jó. A segunda passagem está relacionada a Abraão, é a história Gênesis 22, que os irmãos também conhecem, quando Deus pede que Abraão ofereça seu filho Isaque em sacrifício, numa tipologia do pai e do filho. E nesse sentido, no versículo 4 de Gênesis 22, nós lemos o seguinte: ao terceiro dia, já mencionamos que toda vez que se diz ao terceiro dia, implicitamente já está mencionada a realidade da obra da cruz. Erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Note que Abraão disse: havendo adorado, voltaremos, certamente referindo-se a ele e a seu filho, para junto de vós. Hebreus chega a dizer que Abraão tinha tal confiança em Deus que sabia que ele era poderoso para recobrar o seu filho da morte, não é? E nesse sentido ele fez uma entrega total, porque quando Abraão entregava Isaque, na verdade ele entregava a si mesmo em Isaque, não é? Então, o segundo aspecto da vida de adoração é que ela é eminentemente uma vida não só de entrega total, como também uma vida de fé. Irmãos, como isso nos faz meditar, ou pelo menos como deveria nos fazer meditar. E o terceiro personagem que eu separei para a gente poder avaliar esse aspecto diz respeito a Jacó. E há uma menção no livro de Hebreus bastante interessante. Nós sabemos que em Jacó nós temos a figura do trabalhar do Espírito Santo na natureza humana para transformar um homem cujo nome tem a simbolização de ser um enganador e suplantador, num homem que vai ser chamado Israel, ou príncipe com Deus, ou aquele que governa com Deus, não é? Então, fala desse processo do trabalhar. No que diz respeito a Jacó, em Hebreus diz assim: pela fé Jacó,
quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Esse homem foi extremamente tratado. E ao final de sua vida, ele adora a Deus, certamente pelo reconhecimento daquilo que Deus produziu em sua própria vida, através da sua atitude providencial, num operar da graça de Deus tremendo, transformando esse homem, né? Então, em Jacó, nós vamos ver que a adoração tem um vínculo com uma consciência do tremendo amor de Deus para conosco, não somente no sentido de nos salvar, o que já seria tremendamente glorioso, mas especialmente nesse caso, no sentido de nos transformar através de um trabalho perseverante para nos libertar da nossa natureza egocêntrica e para nos dar um chamamento celestial, né? Então esse seria o segundo tópico que eu gostaria de chamar a atenção acerca daqueles 3 elementos. Falamos sobre o jejum, estamos agora falando sobre a adoração e passaremos então a falar no próximo vídeo sobre a questão relacionada ao louvor, né? E que o Senhor assim possa nos dar graça de, após abordar cada um desses temas de forma sucinta, possamos fazer a conexão desses pontos para que possamos compreender o que, nesse momento, no que diz respeito ao chamamento feito pelos presbíteros e pela Igreja do Senhor no Brasil, isto possa estar a significar um chamamento da Igreja com respeito ao seu papel nesse tempo do fim, quando as dores de parto vão progressivamente aumentando mais e mais. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça para o seu compartilhar da palavra. Amém.